Muito bem, minha saudação a todos os alunos e alunas. Nós vamos começar então agora o nosso estudo da parte especial do Código Penal, dos assim chamados crimes em espécie. Se tudo deu certo na aula introdutória, eu fiz algumas referências acerca do bem jurídico e das variadas fases em que se projeta a proteção do bem jurídico vida no nosso Código Penal. Também devo ter aludido à questão concernente à própria vinculação constitucional do bem jurídico vida e da sua importância em termos de construção da teoria do direito penal, na medida em que, particularmente no que se refere ao homicídio, foi esse o crime que norteou todo o arcabouço teórico, toda a dogmática, que hoje, inclusive, enfrenta alguma dificuldade, isso no correr dos anos de estudo vocês haverão de perceber, enfrenta alguma dificuldade na medida em que há já o surgimento de um novo tipo de criminalidade, de infrações penais, muita gente chama de direito penal secundário, que diz respeito àqueles crimes contra a ordem econômica, crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e, em certa medida, a própria corrupção. Quando tratarmos dela, eu mesmo vou abordar esse aspecto, mas só quero que notem, assim, numa visão ainda muito perfunctória, muito inicial, que toda a construção teórica do direito penal que se fez calcada no crime de homicídio, hoje enfrenta alguma dificuldade de sustentação, porque há um novo nicho, há uma nova forma de infrações penais, particularmente infringentes ou violadoras de bens jurídicos coletivos, e que coloca em discussão a assim designada teoria geral do crime. Mas, efetivamente, a nossa pretensão hoje é ingressar na parte especial do Código Penal, tratar do crime de homicídio, descrito no artigo 121 do Código Penal. É uma descrição típica, bastante simplificada e que, entretanto, diz muito. Primeiro, eu queria fazer essa menção, num certo sentido, poder-se dizer, sociológico, que o crime de homicídio, tido no Código Penal pela descrição matar alguém, para além das questões jurídicas, ele tem implicações muito sérias na vida das pessoas, tá, pessoal? Eu queria fazer uma breve nota sobre isso. Nós vivemos num país em que a taxa de homicídios é brutal, praticamente mais de 50 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil, isso por variadas questões, e com repercussão muito significativa, muito dolorosa na vida de quem é afetado pelo crime de homicídio. Naturalmente, a própria vítima, que perece, que morre, ou seja, que tem suplantada, que tem suprimida toda uma trajetória de experiências, de riquezas, de vivências, de contatos, de afetos, e também a sua família, porque é um episódio muito traumático na vida das famílias quando alguém é morto por outrem. Tá? Então, nunca percamos de vista que quando a gente estuda direito penal e a nossa análise, no mais das vezes, é feita na perspectiva normativa, quer dizer, nós estudamos as leis, estudamos os códigos e falamos que o homicídio é matar alguém, mas isso repercute na vida das pessoas. Quer dizer, a gente que sofre por consequência disso, e nós precisamos levar isso em conta na medida em que o direito penal não é aquilo que se apresenta exclusivamente nos livros, né? O direito penal é aquilo que está acontecendo ali na esquina, ali na rua, ali em determinada
comunidade, em determinado condomínio, não importa, mas em variados lugares. Quer dizer, o homicídio não é só matar alguém tal qual descrito no artigo 121 do Código Penal. É uma vida que está sendo levada por força da atuação de outrem, por força da atuação de uma pessoa que se arvora numa condição bastante, digamos assim, bastante egoística de definir quando o outro deixará de viver. Isso os juízes, os promotores e também os advogados, evidentemente, devem levar em conta no julgamento desses casos, que eu relembro, devo ter lhes dito isso no nosso primeiro encontro, a rigor se faz pelo júri popular, ou seja, por pessoas da comunidade. Também porque o crime de homicídio envolve uma série de circunstâncias que às vezes não são coaguladas ou legislativamente definidas. Quer dizer, existem estados emocionais, determinados impulsos afetivos, determinadas singularidades que fazem com que o julgamento, pelo menos esse é o alvitre, esse é o entendimento, na definição, ou seja, na remessa desses casos ao júri popular, que são 7 pessoas da comunidade que vão julgar, o juiz ali só preside o júri. Devo ter lhes dito que é essa exatamente a minha atividade profissional, sou juiz da vara do júri aqui de Porto Alegre. Então o juiz conduz os trabalhos e se o acusado for condenado, cabe a ele aplicar a pena, mas quem vai dizer se o réu é culpado ou inocente, guilty or not guilty, como diriam os americanos, são os jurados, pessoas que não têm formação jurídica. Há uma discussão que aqui não vale a pena fazer sobre se o júri é adequado ou não nos tempos em que vivemos, fica só uma reflexão para que pensem, vocês vão estudar isso em processo penal. Há alguns que defendem que seria melhor que o juiz julgasse mesmo, como julga o roubo, o tráfico, o estupro, mas de toda sorte, o fato é que toda essa... tem muita gente que brincando diz o seguinte: olha, o professor Orlando e os alunos dele na Universidade Federal certamente não vão praticar o crime de roubo, não vão praticar estelionato, não vão praticar furto e por aí vai. Mas ninguém pode dizer que não praticaram um homicídio, porque, enfim, primeiro que todo mundo dirige, né? Quer dizer, dirigindo pode acontecer uma desgraça por alguma razão e você acabar tirando a vida de outrem. E há variadas outras situações que fazem com que respondamos de um modo que nós mesmos não esperamos, que podem levar efetivamente à prática do homicídio. De sorte que, justamente porque isso não é um tema estritamente jurídico, é que se compreende a importância do julgamento pelos jurados, ou seja, pelas pessoas do povo. Feitas essas considerações breves, vamos entrar diretamente no artigo 121 do Código Penal, que diz matar alguém. Matar alguém. Essa é a descrição típica, quer dizer, esse é o tipo penal. Quando se fala tipo penal, devemos compreendê-lo como a descrição do fato tido como criminoso. E aí o tipo penal alude a duas expressões: o matar, que é o verbo núcleo do tipo, né? Todo tipo penal tem um verbo que nós chamamos de núcleo do tipo, aqui no caso é matar. Portanto, eliminar a vida, suprimir a vida, e alguém, quer dizer, alguém, alguma pessoa, a pessoa humana, de maneira que quando a conduta de matar incide, sei lá, sobre um animal, nós estamos no âmbito de outro tipo de fato. Aí nós já estaremos a falar de um crime ambiental, eventualmente, de um crime contra a fauna. Existe criminalização, inclusive, da crueldade contra os animais, enfim. Mas exige-se aqui que se trate de pessoa humana, ou seja, o ser nascido a rigor de uma mulher, quer dizer, enfim, que seja alguém. É essa consideração que se faz. Aqui eu quero fazer algumas referências, digamos assim, classificatórias,
que são importantes, e farei as explicações se mostrarem necessárias. Sempre relembro aos alunos, procurem assistir às aulas quando o fizerem, com o Código Penal do lado, e revisem depois aquilo que o professor lhes falou, lendo algum livro de doutrina. Isso é fundamental. O processo de conhecimento depende de que o processo de aprendizagem, perdão, depende de que depois que o professor fala, depois que vocês ouvem aquelas informações, num período relativamente curto, vocês as confirmem na leitura. Porque, do contrário, aquela informação que foi meramente ouvida ou assistida, como é o caso aqui, ela se perderá. Então, confirmem, leiam, porque é isso que vai fazer vocês guardarem as informações, e é fundamental que aprendam o direito penal, de resto, todo o direito, mas que aprendam o direito penal durante a faculdade. Durante a faculdade. Não deixem para estudar depois que se graduarem, porque aí é tarde, e eu tenho visto isso em vários cursinhos, já tive experiência em alguns ambientes assim, em que o aluno deixa para estudar depois e perde um tempo enorme. Utilizem a graduação, a faculdade, como um processo de formação de vocês. Isso é bastante importante e eu quero crer que é o que definirá a conquista dos seus objetivos adiante. Então, voltando aqui, o homicídio é um crime material. Por quê? Ora, crime material é aquele que exige resultado para a sua consumação. Portanto, o tipo penal descreve conduta e resultado, exigindo a produção do resultado no caso aqui naturalístico. O que é resultado naturalístico? É aquele que implica numa modificação do mundo exterior, ele implica numa modificação daquilo que é visível, tangível, apreensível pelos sentidos. E isso sucede com o homicídio. Trata-se de um crime material que, portanto, se consuma com a morte, ou seja, com a cessação das funções vitais, E aí é importante considerarmos uma lei, que é a Lei 9.434 de 97, Lei 9.434 de 97, que diz que constitui morte. Porque aqui é um conceito, é curioso isso, porque é um conceito normativo, tá, gente? Eu já vou dar um outro exemplo, vocês vão entender. Constitui morte para efeito de transplante de órgãos a interrupção das funções encefálicas, cerebrais. Tá? Então, morte é considerado, o momento da morte se dá quando interrompem-se as funções encefálicas ou cerebrais. Por quê? Porque há diversas situações em que, digamos assim, o sujeito está numa condição de completa letargia, um coma, por exemplo, mas ele ainda não morreu, porque as funções cerebrais encefálicas ainda não foram interrompidas. Isso significa que esse homicídio não se consumou. Portanto, eu dou 3 ou 4 tiros numa pessoa, ela fica em coma por 5 anos, por 10 anos. Que crime eu cometi? Eu cometi uma tentativa de homicídio, que só se consumará quando a vítima efetivamente morrer em consequência daqueles disparos que eu dei anos antes. Isso vai ter implicações processuais que realmente não vale a pena aqui tratar, mas basicamente é muito provável que esse sujeito será denunciado por tentativa de homicídio e, como tal, responderá ao processo. Então, o que importa é sabermos isso, é que o momento da consumação do crime se dá quando se interrompem ou quando cessam as funções encefálicas cerebrais. Não sei se vocês já assistiram, me veio à mente agora, eu confesso que não tinha nem anotado, há um filme interessante que chama 21 gramas, com o Champagne, e esse filme numa cena, não tem nada de jurídico, é um bom filme que eu estou recomendando. Eu vou fazer isso com vários no decorrer do nosso curso, mas já aí com pertinência mais incisiva com relação à nossa matéria. E aqui é uma mera recomendação. E essas 21 gramas basicamente aludem a quantidade de peso que se perde no momento em que o sujeito morre.
tá? Na verdade, isso corresponderia, assistam um filme que vão ver, mas corresponderia justamente a uma espécie de energia vital que temos e que, de alguma maneira, consiste na diferença entre um corpo vivo e um corpo morto, e isso pode se dar num intervalo de muito poucos segundos, né? Enfim, é uma ideia interessante. Então, repetindo, crime material, homicídio, porque exige resultado. No caso aqui, o resultado é a morte. Como se considera a morte? Com a interrupção das funções encefálicas ou cerebrais. Trata-se de um crime comum. O que é um crime comum? Ora, crime comum é aquilo que se antepõe ao chamado crime próprio. Crime próprio é o que exige uma especial qualidade do sujeito ativo, uma condição diferente. Por exemplo, nós estudaremos a corrupção passiva. A corrupção passiva só pode ser praticada por quem é funcionário público. Aqui não. O homicídio, qualquer pessoa pode matar alguém. É um crime que não exige nenhuma qualidade especial de quem o pratica. Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, como também qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, vale dizer, qualquer pessoa pode ser vítima do crime. Há algumas situações, há alguns casos, em que as peculiaridades da vítima vão ter implicação na pena. Tá? Implicação na pena, sei lá, em termos de circunstâncias agravantes, se a vítima for criança, nós vamos ver daqui a pouco, ou se for idoso, nós vamos ver daqui a pouco a situação do próprio feminicídio, que é um tema específico dentro do estudo do homicídio, mas que seja uma repreensão, uma reprimenda mais severa e assim por diante. O elemento subjetivo aqui, quer dizer, o aspecto a ser considerado em termos volitivos para a prática do homicídio é o dolo direto ou eventual. Né? O Código Penal, no artigo 121, está descrevendo, como de resto ocorre com todos os tipos penais, todos os tipos penais do Código Penal e das leis esparsas estão definidos sob a forma dolosa, porém, há alguns casos em que se estabelece a possibilidade da forma culposa, nós a veremos aqui no homicídio, porque essa é uma das situações, mas o que está lá no artigo 121, matar alguém, é um crime doloso. É um crime doloso. Ou seja, para a sua prática, o sujeito deve atuar basicamente com consciência e vontade. Basicamente com consciência e vontade, é que vocês devem relembrar o tema do dolo, que estudam num outro momento do direito penal na faculdade, e esse dolo pode ser tanto dolo direto, ou seja, o sujeito quer o resultado morte, ele pega a vítima e desfere contra ela 3 ou 4 golpes de arma branca, de faca. Ele dá 4 ou 5 tiros na vítima. Por quê? Porque ele quer matar essa vítima. Ele intenciona, almeja, pretende isso. Mas também pode ser cometido sob a modalidade do dolo eventual. Vale dizer, o sujeito assume o risco de produzir o resultado. Por exemplo, coloca uma maçã na cabeça da vítima, pega a sua arma e diz: olha, eu vou acertar a maçã. Aí alguém alerta ele, fala: cuidado, porque você pode acertar essa vítima. Ele fala: se eu acertar, não há problema. Eu quero crer que não acertarei, mas se eu acertar também, eu pouco estou a me preocupar com isso. Aí ele atira e acaba acertando realmente na cabeça da vítima. Nessa situação, o que nós temos? Temos um homicídio praticado com dolo eventual. E o mesmo pode acontecer em variadas outras hipóteses. Esse estudo pode ser muito, digamos assim, complexificado. Se vocês imaginarem, enfim, o sujeito constrói um prédio,
como engenheiro e não adota nenhuma das medidas porque o que ele quer é obter lucro, e se o prédio cair, morrerem 500 pessoas ou 300 pessoas, ele não se importa, eventualmente, aqui eu estou sendo até redundante, eventualmente o sujeito pode responder por homicídio na modalidade do dolo eventual. Como pode responder por homicídio na modalidade do dolo eventual o grupo de amigos que estão ali e um deles pega o revólver e gira o tambor, coloca só uma bala no tambor, gira o tambor e mira no colega, imaginando que pode ser que sim, pode ser que não, haja o disparo. E realmente o disparo ocorre, aquele percentual se realiza, né? As outras cápsulas não estavam lá, mas essa estava, e ele acaba acertando amigos. É a assunção do risco de praticar o homicídio e, consequentemente, responde por dolo eventual. Sempre dolo, né? Porque a gente vê na imprensa, às vezes, o pessoal falando em dolo, mesmo em canais muito sofisticados obviamente, não é dessa maneira que se chama. Em termos de objeto material, que é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, essa é a definição de objeto material de um crime, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Aqui o objeto material do homicídio é a pessoa vitimada, né? A pessoa cuja vida é eliminada ou suprimida. E o objeto jurídico, que é o interesse protegido pela norma, quer dizer, aquilo que é abstratamente protegido, vale dizer, não se trata daquela vida, daquela pessoa, isso é o objeto material. O objeto jurídico é o interesse protegido, no caso aqui, a vida humana. Tá? No caso aqui, a vida humana. E é o homicídio um crime de forma livre, porque se pode praticá-lo de variadas maneiras. Enfim, nós vamos ver algumas situações que geram, inclusive, qualificadora. Tá? Eu já explicarei o que é isso, mas pode matar por envenenamento, por tiro, por sufocamento, por afogamento. Aqui a multiplicidade de formas pelas quais se pode realizar o crime significa tratar-se de um crime de forma livre. É um crime instantâneo, portanto, ele se consuma num momento definido do tempo. O que se contrapõe aos crimes instantâneos são chamados crimes permanentes. Vocês já devem ter estudado isso, por exemplo, sequestro. Nós vamos ver adiante o crime de sequestro, mas enquanto você privar a vítima de liberdade, o crime está se consumando. Né? Portanto, é uma consumação que se prorroga, se estende, se protrai no tempo. Aqui não. No homicídio, a consumação se dá num momento determinado, que é o da morte. É um crime de dano, porque implica em lesão ao interesse tutelado pela norma, portanto, a violação da vida. Com o tempo vocês vão se familiarizando com essa nomenclatura, mas o antônimo de crime de dano são os crimes de perigo, quer dizer, são aqueles casos em que o que se gera é meramente uma probabilidade, um risco de dano. Aqui não, aqui nós temos um crime de dano efetivamente, porque há a lesão, existe a lesão. É um crime que admite a tentativa, aqui você pode dar 3 tiros na vítima, eu quero matar X, dou 3 tiros nessa pessoa. Várias coisas podem acontecer. A primeira delas é a hipótese de eu errar os 3 tiros. Tá? Ainda assim eu tenho uma tentativa de homicídio, porque vocês sabem que a tentativa ocorre quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse caso, eu queria matar X, desferi 3 tiros contra X, porém, não acertei nenhum dos tiros. Por quê? Porque errei a mira, porque sou um mau atirador. Pouco importa. Tentativa de homicídio. Pode suceder também de eu acertar os 3 tiros, mas a vítima ser socorrida.
e, portanto, não morrer. Consequentemente, eu tenho aí também uma tentativa de homicídio. Claro, a pena de uma e outra vai variar tendo em vista o caminho do crime, tendo em vista o iter criminis, tendo em vista a proximidade para com a consumação. Quanto mais perto da consumação, menos se reduz a pena. Repito, quando mais perto da consumação, no caso de tentativa, menos se reduz a pena. Quanto mais longe da consumação, mais se reduz a pena dentro daquele intervalo que o Código Penal estabelece no artigo 14, de 1/3 a 2/3. De toda maneira, o que importa aqui é saber que o crime de homicídio admite tentativa. Admite tentativa. Existem crimes que não a admitem, mas aqui se admite. E, finalmente, o homicídio é um crime comissivo. É um crime comissivo. Quero dizer, é um crime que se pratica mediante um fazer, um agir positivo. Um agir positivo, a realização de algo. Agredindo, socando, atirando, envenenando e assim por diante. Agora, notem bem, não obstante seja um crime comissivo, que se realiza mediante um fazer, pode acontecer de o homicídio ser praticado por omissão. De o homicídio ser praticado por omissão. Quer dizer, por um nada fazer, por um nada realizar, por um ficar em estado de inércia. Quando isso ocorre? Isso ocorre naqueles casos em que o omitente, aquele que se omite, aquele que deixa de agir, tem o dever jurídico, o dever legal, o dever normativo de atuar. O dever normativo de atuar. E onde esse dever normativo está expresso? No artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Tá? Aqui é uma matéria de teoria do crime, eu vou meramente referi-la, mas quero explicar. Por exemplo, repetindo, homicídio é um crime comissivo, pratica-se mediante um fazer. Porém, naqueles casos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, quem não age responderá por homicídio. Exemplo 1. Caso de dever legal de evitar o resultado. A mãe está na sala da sua casa e o filho, que precisa ser amamentado, está a seu lado. E ela olha para a televisão, fala, o programa tá bom, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui olhando televisão. A criança chora de fome, ela deixa e a criança morre por inanição. Notem, ela não interveio no processo causal no sentido de, por exemplo, dar uma facada em alguém e alguém morrer, dar um tiro em alguém e alguém morrer. Não, ela simplesmente ficou quieta. A criança não morreu por conta de uma atuação dela. Entretanto, nesse caso, a mãe tem o dever legal de evitar o resultado. Por quê? Por causa da sua condição de mãe. O Código Civil diz que a mãe deve alimentar o seu filho, enfim. Não o fazendo, ela responde pelo homicídio, que é um crime comissivo na forma omissiva. A isso nós damos o nome de crime comissivo por omissão, ou crime omissivo impuro, ou crime omissivo impróprio. Vocês vão perceber ao longo do estudo do direito penal que várias coisas têm sinônimos e é muito importante saber os sinônimos. Há um conjunto de palavras, há um conjunto de vocábulos que vocês vão incorporando ao longo do tempo, mas é preciso usá-los com adequação. O direito é feito disso, é um ramo do conhecimento que tem uma linguagem própria e nós temos que falar a linguagem do direito. Um outro exemplo é o do sujeito que tem um dever contratual de evitar o resultado.
Quer dizer, aqui sem entrar em muitas minúcias, mas você contrata um treinador ou um guia para ir com você escalar determinada montanha. E aí acontece algum acidente contigo, você precisa da ajuda daquele sujeito que você contratou justamente para te ajudar, quer dizer, esse é o dever contratual dele, e ele nada faz. Quer dizer, quando você se machuca ali, está precisando do auxílio do sujeito, ele simplesmente fica paradinho no lugar dele, omitindo-se, nada fazendo, e você acaba morrendo. Ele responde por homicídio. Ele responde por homicídio. Crime comissivo por omissão, nesse caso, ou omissivo impuro ou impróprio. Na sequência, o artigo 121 do Código Penal estabelece... só uma pequena lembrança, perdoem. A pena do homicídio, dessa modalidade básica do homicídio, que é a que nós vimos até agora, o matar alguém, é uma pena que varia de 6 a 20 anos de reclusão. Tá? É uma pena cuja variação é bastante expressiva, ela vai até 20, é um intervalo numérico aí de 14 anos, o mínimo é 6 e o máximo é 20. Algumas pessoas criticam, e eu próprio faço essa crítica, de que a pena mínima do homicídio talvez esteja um pouco aquém, seja um pouco menor do que é a importância do bem jurídico vida. Quer dizer, se um sujeito é primário, tem bons antecedentes, etc., e resolve do nada sacar uma arma e matar alguém sem qualquer razão, puxa a arma e pá, atirou, mata alguém, ele muito provavelmente vai ser punido com uma pena de 6 anos de reclusão, o que significa, já devem ter estudado isso, que a pena ele a executará, inclusive, iniciando no regime semiaberto, portanto, nem permanece nenhum dia no regime fechado, e cumprindo 1/6 da pena, no primário de bons antecedentes, já pode ir para o regime aberto. Quer dizer, há quem critique a sanção mínima do homicídio, até porque realmente são raros os casos em que nessa variação de 6 a 20 anos se chega a patamares mais próximos do máximo. Em geral, fica-se muito próximo do mínimo. É uma discussão a ser travada no parlamento, se acharem de mudar a lei, que se mude a lei, mas o apenamento que temos atualmente é esse, 6 a 20 anos, 6 a 20 anos de reclusão. Nós vamos ver, evidentemente, que há várias circunstâncias, já entrarei nelas, que alteram essa pena, para menos ou para mais. Vamos começar nas alterações para menos, ingressando no parágrafo 1º, que fala ali da chamado caso de diminuição de pena, e que nós podemos chamar muito tranquilamente de homicídio privilegiado, ou seja, causas de redução de pena. O que é causa de redução de pena, gente? Vamos relembrar isso, que é importante. A causa de redução de pena ocorre, ela tem 3 características, basicamente, que vão distingui-la das circunstâncias atenuantes. Tá? Causa de diminuição de pena não é a mesma coisa que atenuante, assim como causa de aumento de pena não é a mesma coisa que agravante. As diferenças entre essas categorias, atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento, são as seguintes, basicamente. A primeira delas é, nas atenuantes e nas agravantes, não há um patamar de diminuição ou de aumento da pena. Tá? A legislação não define isso. Nas causas de diminuição e de aumento, estão definidas, tá? De quanto se diminui e de quanto se aumenta. No primeiro caso, atenuante e agravante, é o juiz quem vai, no caso concreto, fixar de quanto se diminui e de quanto se aumenta. Nas causas de diminuição e aumento, não. A lei já o faz. Segunda diferença é que as atenuantes e agravantes estão previstas exclusivamente na parte geral
do Código Penal, lá pelo artigo 60 e por aí vai. Aí você vai ter agravante à reincidência, ao crime praticado contra idoso, enfim, leiam ali, relembrem das agravantes. E atenuantes, ser o réu, ter o réu confessado, ter menos de 21 anos na época do fato, obviamente mais do que 18, né, porque essa é a idade para a imputação penal, enfim. Já as causas de aumento e de diminuição, elas estão previstas ou na parte geral ou na parte especial. Em outras palavras, tanto na parte geral como na parte especial. Acabei de falar há pouco tempo de uma causa de diminuição de pena que está prevista na parte geral. Qual? A tentativa. A pena é diminuída de 1/3 a 2/3 nos casos de tentativa. Outra causa de diminuição de pena, agora na parte especial, é essa que nós vamos estudar já. Homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. E, por fim, as atenuantes e agravantes, na hora que o juiz vai fixar a pena, é o chamado método trifásico, elas se apresentam na segunda fase. Tá? Na segunda fase do método trifásico. Primeira fase, pena base, avaliação do artigo 59 do Código Penal. Segunda fase, incidência de atenuantes e agravantes. E a terceira fase, incidência das causas de diminuição e de aumento. Incidência das causas de diminuição e de aumento. Essas são basicamente as diferenças. Pois bem, o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, portanto, alude a uma causa de diminuição de pena que tem essas características que eu acabei de lhes enumerar. E o que se diz nesse artigo? Que se o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3. Então, notem, isso comprova o que eu falei, é uma causa de diminuição de pena, por quê? Primeiro, porque está na parte especial. Segundo, porque já está definido na lei o quantum de redução de pena, que é de 1/6 a 1/3. Todos sabem que quando o legislador coloca o pode no nosso Código Penal, a jurisprudência, as decisões dos tribunais, geralmente interpretam que esse pode é um dever, na verdade. Então, se estiverem presentes algum desses requisitos, alguma dessas circunstâncias do parágrafo 1º, a pena deve ser reduzida. Cumpre que estudemos cada uma dessas causas de redução, ou cada uma dessas privilegiadoras do homicídio, que tornarão o homicídio chamado homicídio privilegiado, homicídio com uma pena rebaixada. Aqui a doutrina, os autores fornecem variados exemplos, há coisas mais importantes do que outras, mas quando se fala de relevante valor social, isso diz respeito a algo que repercuta, aspas, positivamente, fecha aspas, no seio da sociedade. Colocando isso em outros termos, o sujeito mata alguém, porque vejam, nós estamos num crime de homicídio, o sujeito mata alguém por um motivo que tenha relevante valor social. Exemplifiquemos. Alguém que mata outrem por conta do seu exacerbado patriotismo. Quer dizer, ele mata o traidor da pátria, ele mata o vendilhão do país. Isso seria um homicídio praticado com relevante valor social. Vejam, ninguém está absolvendo quem matou. Nós estamos dizendo que tem-se aqui um crime cuja pena, porém, vai ser reduzida. Então, notem que é uma diferença muito significativa em falar, mas está sendo justificado o homicídio. Não, o que justifica um homicídio é a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direitos. São justificativas. Aqui não. Aqui são minorantes, causas de redução de pena. O fato é típico, ilícito, culpável, censurável e reprovável.
Entretanto, a sanção será abrandada em consequência disso, em consequência dessas circunstâncias. O segundo exemplo que se dá de um homicídio cometido com relevante valor social são as situações de lealdade, quer dizer, o sujeito que mata alguém que, de alguma maneira, atentou contra a coletividade, contra o interesse das pessoas, mata, sei lá, alguém que é tido e havido como um facínora, ou alguém que é tido e havido como um defensor das causas mais estapafúrdias e repugnantes, enfim, alguma situação assim. Quer dizer, tem um âmbito coletivo, assim, é quase como se houvesse uma minimização da pena, tendo em conta essa dimensão coletiva. O motivo de relevante valor moral, por sua vez, ele tem uma dimensão individual. Quer dizer, ele diz respeito a um sentimento de ordem pessoal, como a desonra, tá? Como a desonra. Imaginem, eu conheço um caso concreto em que a moça chegou em casa e disse para o pai que acabara de ser vítima de um crime de sequestro relâmpago, ficaram rodando com ela pela cidade, etc, etc. E o sujeito tinha a agredido, inclusive, não havia sido uma agressão sexual, mas uma agressão humilhante, e tinha sido preso, inclusive. E o pai da vítima do sequestro relâmpago vai na delegacia e mata o sujeito que havia sequestrado sua filha na delegacia, dá um tiro nele dentro da delegacia. Alguém poderia, não quero me comprometer, eu estou usando exemplos, tá, pessoal? Mas alguém poderia dizer que esse é um crime cometido por motivo de relevante valor moral. Quer dizer, ou o pai, depois de algum tempo, descobre quem é ou quem foi o estuprador, o violador sexual de sua filha e vai atrás dele e acaba executando. Eu não estou, repito, por favor, entendam bem, eu não estou legitimando este crime, tá? Eu estou exemplificando uma situação em que o sujeito responde pelo homicídio, é condenado pelo homicídio, porém a sua pena é diminuída, tá? É disso que se trata aqui. E também, gente, aqui nós vamos entrar num tema um pouco complicado. Também há quem defenda que é relevante valor moral o homicídio praticado por piedade, o homicídio piedoso, fundamentalmente nos casos de eutanásia, tá? Nos casos de eutanásia. Eu tenho uma posição bastante liberal com relação a isso. Deixei no sistema, estará no sistema para vocês, um texto que eu próprio redigi a respeito da eutanásia. Ele foi publicado num livro que ano passado veio à tona. Permitam-me fazer uma propaganda desse livro, deixa eu ver se vão conseguir enxergar bem. Se chama Questões Morais e Direito Penal, Estudos Reunidos. Infelizmente a pandemia não permitiu que eu fizesse o lançamento. Tem vários, aqui tem texto sobre aborto, eutanásia, porte de droga para consumo, etc. Não faz parte da bibliografia do curso, mas se tiverem curiosidade, eu ficarei feliz se adquirirem o livro. Mas não é essa a questão. O texto sobre eutanásia eu estou disponibilizando para vocês, e aqui quero fazer menção a 3 filmes que eu acho que vale a pena vocês assistirem, porque vão permitir que reflitam sobre essa questão. O tema da eutanásia não é só uma discussão penal, é uma discussão moral. Tá? E a gente só realiza boas discussões jurídicas e morais também se tiver bem equipado. E essa equipagem
nós adquirimos não só ficando presos aos nossos próprios pensamentos. Quem faz isso não evolui, não amplia os seus horizontes. É preciso ler, é preciso ouvir as pessoas de quem discordamos, porque também é muito cômodo só conversar com quem se concorda, nós não progredimos, mas também o cinema ajuda nisso. Eu acho que tem 3 filmes que são bem interessantes a respeito dessa questão, vocês já devem ter assistido alguns, ou todos, que é o Menina de Ouro, né, com a Hilary Swank e o Clint Eastwood. Menina de Ouro é um filme bem interessante, que tem uma cena tratando dessa temática que é, aliás, bastante forte. O Mar Adentro, que é um filme muito bom, e que trata também da situação aqui gizada, ou seja, da eutanásia, assim, eutanásia grosso modo, tá? Eu vou fazer explicações agora mais pormenorizadas antes da gente concluir essa aula acerca de todas essas situações. E o terceiro filme que eu recomendaria é o Escafandro e a Borboleta. Escafandro e a Borboleta, que é o filme de um sujeito que se torna tetraplégico, ele tinha uma grande vida, era editor de uma revista, etc., e inclusive escreve alguma coisa, porque ele desenvolve uma técnica que pelo piscar de olho dele, conforme ele vai piscando o olho, ele está querendo identificar uma letra, tipo A, B, então a mulher que vai traduzir. Enfim, assista um filme, é um filme muito, muito interessante e tal. E a eutanásia se inseriria no contexto do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, portanto, de um homicídio privilegiado. Haverá quem defenda, e eu trato um pouco disso no texto, haverá quem defenda que, em boa verdade, a situação da eutanásia e dos seus correlatos, eu ainda não fiz as distinções, então estou usando a expressão genérica eutanásia, mas que a situação de eutanásia não deveria nem ser crime, tá? Porque o que a maior parte da doutrina diz, e basicamente é o que se extrai mesmo do nosso Código Penal, é que numa situação de eutanásia eu tenho um crime de homicídio, que, porém, vai ser punido com uma pena reduzida de 1/6 a 1/3. É possível, entretanto, discutirmos, não é uma discussão dogmática do Código Penal, é uma discussão num outro plano, mas é possível discutirmos se o adequado mesmo não seria a descriminalização da eutanásia, quer dizer, que não houvesse crime nesses casos. Mas, enfim, repito, aí é uma discussão que transcende um pouco o objeto da nossa disciplina, mas que eu me permito suscitar para que pensem a respeito. Aqui é muito difícil extrairmos uma posição sobre o que seja certo ou errado. Eu sempre costumo dizer que justamente por isso, nessas situações, é que nós devemos respeitar a individualidade das pessoas. Vale dizer, aquela pessoa que achar completamente inadequada a eutanásia por conta das suas concepções respeitáveis, e devemos respeitar, religiosas, filosóficas ou ideológicas, vamos respeitar e, portanto, ela não realizará e nem consentirá com isso. Agora, se isso é verdadeiro, ou seja, se eu tenho que respeitar intensamente a opção dessa pessoa, talvez eu também deva respeitar intensamente a opção daquela outra, que numa situação de degradação física, de dor, de falta de esperança e de qualquer expectativa, queira meramente suprimir a sua vida para antecipar um fim que já é certo. Quer dizer, óbvio, com critérios que aqui não é possível desenvolver, ou seja, exigindo-se capacidade mental para consentir, obviamente afastando isso para pessoas imaturas, para adolescentes, enfim. É uma discussão que nós podemos pensar e podemos, inclusive, dialogar a respeito no momento em que sincronamente formos tirar as nossas dúvidas. O importante aqui é distinguir alguns tópicos, tá? Por exemplo, ortotanásia é deixar de prolongar artificialmente a vida. Ortotanásia é deixar de prolongar artificialmente a vida. Portanto, não há nenhuma atuação
positiva sobre o indivíduo. O sujeito está ali, vivendo à base de mecanismos artificiais e simplesmente se deixa que a vida atinja o seu fim. Portanto, é uma espécie de omissão aqui e que faz com que a vida se esvaia por si mesma. Na eutanásia, realizam-se atos que causam a morte. Produzem-se condutas que causam exatamente, efetivamente, a morte. Então, essa é a diferença entre essas duas figuras. E há uma terceira, que é o chamado suicídio assistido. Salvo erro, é exatamente a hipótese do filme Mar Adentro. Isso nós vamos estudar quando tratarmos do artigo 122 do Código Penal, mas no suicídio assistido, quer dizer, então veja, ortotanásia, o sujeito está numa condição tal e nada é feito para mantê-lo vivo. E aí ele morre. Essa é uma situação. Situação 2. O sujeito está numa situação tal e algo é feito para que ele morra. Isso é eutanásia. Significa, na etimologia, boa morte, tá? Ou morte tranquila. Terceira situação é o chamado suicídio assistido, que se dá quando alguém ajuda outrem a tirar a própria vida. Que eu repito, acho que é o caso do filme Mar Adentro, em que e tem um outro filme, esse eu não vou recomendar aqui, mas se tiverem curiosidade para assistir, é com o Al Pacino, é um filme que foi feito para a TV, que se chama, eu não sei se o nome é Jack ou Doutor Morte, mas é um filme sobre o Jack Kerouacian, que era o chamado Doutor Morte nos Estados Unidos. Ele tinha inclusive uma espécie de equipagem, assim, e aí ele ia ajudar as pessoas que queriam se matar. Aí liga, tal, coloca os tubos, né? E a própria pessoa é que se dava a injeção, ou que apertava o botão a partir do qual a sua morte dar-se-ia. Vale dizer, nesse caso, você tem o suicídio assistido. São 3 situações. Para cada uma delas, embora... para cada uma delas é possível dizer-se que cabe o privilégio. Tá? Notem, em geral, os crimes são praticados por conta de um estado interior tendente à prática do mal. Tá? Então eu quero matar alguém, eu pego meu revólver, dou 4, 5 tiros, mato uma pessoa, ou eu quero roubar alguém, eu quero agredir, assim por diante. Quando se está falando de eutanásia, ortotanásia, mesmo suicídio assistido, o móvel interior, o que leva a pessoa à prática do fato, no geral, não é um sentimento qualificado negativamente. Muitas vezes é a piedade. Quer dizer, querer que aquela outra pessoa deixe de sofrer, porque é uma doença agonizante, porque é uma doença que produz muita dor, e assim por diante. Quer dizer, não é um sentimento ruim, não é algo que internamente nós desvaloremos ou que valoremos negativamente. Consequentemente, é discutível sim a incriminação dessas condutas, sobretudo da ortotanásia, em que nada é realizado, deixa-se a vida terminar por si mesma. Agora, no geral, em termos doutrinários, estritamente dogmáticos, é possível dizer que, nos casos de eutanásia, como gênero, abrangentes aí da eutanásia, ortotanásia, suicídio assistido nós vamos ver daqui a pouco, mas poder-se-ia considerar a ocorrência do privilégio. Vale dizer, é um homicídio com a pena reduzida. E por fim, pessoal, também reduz a pena o chamado domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. Domínio. Notem, aqui as palavras têm sentido no direito penal. Domínio, ou seja, completa influência da violenta emoção, tá? Logo em seguida, portanto, há uma relação de imediatidade, há
injusta provocação da vítima. Portanto, logo depois de uma provocação da vítima que é inidônea, que é ilegítima, que é, portanto, injusta. Então, exige-se intensidade, domínio da violenta emoção, logo depois à injusta provocação da vítima. Já não pode se tratar, então, de um momento em que a vítima está agredindo alguém. Quer dizer, eu estou batendo em alguém e esse alguém me mata. Não, nesse caso não tem homicídio privilegiado. Por quê? Porque muito provavelmente você tem legítima defesa. Logo não há crime. Imaginem, entretanto, uma situação em que o sujeito é humilhado, é conspurcado, é ofendido por alguém, fica completamente transtornado e mata essa pessoa. Notem, não estou dizendo que esse homicídio não é reprovável. É. Porém, como foi logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz reduz a pena de quem matou. Quer dizer, imaginem um sujeito que é ofendido racialmente, humilhado, xingado, e aquilo vai lhe produzindo um sentimento completamente dominante que o leva a matar aquele agressor. Quer dizer, ele vai e mata o sujeito que está ofendendo a ele ou as pessoas da sua família, ou uma doutrina muitas vezes dá o exemplo clássico da filha que chega em casa dizendo para o pai que acabou de ser estuprada e ele vai atrás. Enfim, essas situações. O que é importante saber, porque muitas vezes se utilizava, né, o direito penal está aí há muitos anos e determinadas categorias já foram lidas de outra maneira. Muitas vezes se utilizava esse dispositivo aqui para os casos da chamada ou legítima defesa da honra, ou casos de traição que expressam hoje, na concepção de hoje, que é a correta, uma visão muito preconceituosa, tá? E que nós devemos afastar. Vale dizer, se o sujeito chega em casa e a mulher diz que não quer mais ficar com ele ou qualquer coisa assim, e ele a mata, não há injusta provocação. Se ele descobre que a mulher está com outra pessoa, e vice-versa, se a mulher também descobre que o homem está com outra pessoa e o mata por isso, nesses casos, em tese, ou muito provavelmente, parece adequado dizer que não há o privilégio. Não há o privilégio. Consequentemente, não se reduz a pena. É claro, pessoal, há situações que a vida pode trazer e que, eventualmente, tornarão discutíveis, até porque aqui nós estamos num caso que é julgado pelo júri, repito, e os jurados podem reconhecer o privilégio, sei lá, a esposa chega em casa e vê na cama conjugal, na cama do casal, o marido com a sua melhor amiga. E ela, transtornada, puxa uma arma que tem e mata o marido. Vai responder por homicídio? Sim, vai responder por homicídio. Pode-se discutir o cabimento do privilégio num caso desse? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima sob o domínio da violenta emoção? Em tese, pode-se. Eu quase quero crer que aí é um típico caso em que não há exatamente injusta provocação, não é? A injusta provocação requereria, na sua literalidade, uma conduta direcionada àquela pessoa. Mas, se vocês pesquisarem o conjunto das decisões dos tribunais a respeito, verão que há hipóteses em que se reconhece a violenta emoção num caso como tal. Tá? É discutível, quando a matéria é discutível, eu prefiro não fechar questão, vale a pena estudarem, confirmarem nos livros de doutrina, nós trazemos isso em termos de dúvida, nem tudo no direito é
assim tão evidente, porque a vida não é assim tão evidente, ela é plurima, e, portanto, vale a pena pensarmos a respeito dessas situações. Apenas para concluir, quero lembrar que na forma do artigo 30 do Código Penal, o privilégio, seja o relevante valor moral, seja o relevante valor social, seja o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ele não se comunica ao partícipe. Não se comunica ao partícipe. Ou seja, se eu vou matar alguém e eu tenho um relevante valor social ou moral para fazê-lo, e alguém vai me ajudar, se essa pessoa não tiver para si o mesmo relevante valor moral ou social, aquele que eu tenho para mim não se comunica para ela. Por quê? Porque o artigo 30 diz, isso é tema de concurso de pessoas, estou só relembrando, que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. E o que é elementar do crime? É aquilo que está no tipo penal. E o parágrafo 1º não é tipo penal. O tipo penal 121. O parágrafo 1º trata dessas circunstâncias, causas de redução de pena. Tá, pessoal? Então, falamos hoje sobre o crime de homicídio na sua modalidade básica e sobre a figura privilegiada. Ainda dentro dessa aula, quer dizer, na mesma semana, e eu farei essa aula, vou gravá-la já na sequência, nós vamos fechar o crime de homicídio, tratando de homicídio qualificado, de feminicídio e do homicídio culposo. Tá? Vejam que é bastante extenso, porque o crime de homicídio deveras é bastante relevante, é bastante singular no âmbito do nosso ordenamento. Tá, gente? Então, a ideia é que na mesma semana vocês assistam essas duas aulas acerca do crime de homicídio. Um grande abraço, fiquem bem. Logo mais nós vamos gravar a segunda parte da aula de homicídio, que vocês assistirão na sequência. Até mais, tchau, tchau.